Olá, eu sou o professor César Albano e você está no canal Matemática e Educação. Hoje nós vamos trabalhar expressões envolvendo radicais. Nós trouxemos aí o exercício, calcule aqui os itens e vamos à nossa solução. Antes de ir à solução, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like ou seu comentário. Vamos resolver o item A. O item A já está escrita a expressão 5 raiz de 72 menos 2 raiz de 27 mais 4 raiz de 8 mais 2 raiz de 18. Então nós vamos começar operando os valores que estão dentro do radical. Então a gente começa aqui com 5 raiz quadrada, 72 se transforma em 36 vezes 2 menos 2, que multiplica o 27 se transforma em 9 vezes 3, 4, que multiplica o 8, você transforma em 4 vezes 2, e o 18 você transforma em 9 vezes 2. Você aplica aí a propriedade dos radicais, na multiplicação esses radicais se dividem para os dois números. Então você vai ter aí 5, que multiplica a raiz de 36, que multiplica a raiz de 2, menos 2, que multiplica a raiz de 9 vezes a raiz de 3, mais 4, que multiplica a raiz de 4 vezes a raiz de 2, mais 2, que multiplica a raiz de 9 vezes a raiz de 2. Aí você retira os números que têm raiz exata. Você vai ter aqui 5, que multiplica 6, raiz de 2, menos 2, que multiplica raiz de 9 é 3, raiz de 3, mais 4 vezes 2, raiz de 2, mais 2, que multiplica 3, raiz de 2. Você efetua aqui as suas multiplicações, tá? Para os 4 valores, você vai ter aqui 30 raiz quadrada de 2, menos 6 raiz quadrada de 3, mais 8 raiz quadrada de 2, mais 6 raiz quadrada de 2. O que eu observo? Que eu tenho aqui raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então eu vou fazer a operação com eles, onde eu faço a operação com seus coeficientes, né, os números que tem fora da raiz. 30 mais 8 mais 6. Então você vai encontrar aí 44 raiz de 2 menos 6 raiz de 3. Você ainda pode fazer um pequeno processo de simplificação. Simplificar aqui pelo número 2. 44 por 2 você vai encontrar 22 raiz de 2 menos 6 por 2, 3 raiz quadrada de 3. Encerrando assim a sua questão. Nós temos aí a solução para o item B. O item B diz o seguinte: 3 raiz quadrada de 300, menos 4 raiz quadrada de 75, menos 3 raiz quadrada de 20, mais 2 raiz quadrada de 45. Então a gente começa aqui 3 raiz quadrada 300, você escreve 100, que multiplica 3, menos 4, que multiplica a raiz quadrada. O 75 você escreve 25, que multiplica 3, menos 3 vezes a raiz quadrada do 20, você escreve 4, que multiplica 5, mais 2, e o 45 você escreve 9, que multiplica 5. Você aplica a propriedade dos radicais para a multiplicação, eles se dividem. Então vai ser 3, que multiplica a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 3, menos 4, que multiplica a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3, menos 3, que multiplica a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5,
mais 2 que multiplica a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5. E aí você efetua, né, a raiz dos números que tem raiz quadrada exata. Aqui eu vou encontrar 3 que multiplica 10, que multiplica a raiz de 3, menos 4 que multiplica 5, que multiplica a raiz de 3, menos 3 que multiplica 2, que multiplica a raiz de 5, mais 2 que multiplica a raiz de 9, que é 3, raiz quadrada de 5. Efetuamos aqui as multiplicações. Eu encontro 30, que multiplica a raiz de 3, menos 20, que multiplica a raiz de 3, menos 3 vezes 2, 6, raiz de 5, mais 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 5. Então, observa aí, de trás para frente, que esses números se anulam. A soma deles dá o número 0. Restou 30 raiz de 3 e 20 raiz de 3. Então, você opera aqui 30 menos 20, que você encontra 10, raiz quadrada de 3 é a solução para o seu item B. Nós temos aí o item C. Nós verificamos aí 3 raiz de 24, menos 2 raiz de 54, mais 2 raiz de 150, mais 2 raiz de 6. Então, como aqui tem a raiz de 6, tá? Eu vou colocar esses números que tem dentro do radical fracionados por 6, tá? Onde apareça o 6 dentro do radical. Eu começo aqui 3, que multiplica a raiz quadrada de 4 vezes 6, menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 9 vezes 6, mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 25 vezes 6, mais 2, raiz quadrada de 6. Aí eu faço a operação que nós vamos fazendo, que é 3, que multiplica a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 6, menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 6, mais 2, que multiplica raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 6, mais 2, raiz quadrada de 6. Eu vou extrair os números, né, das raízes, os que têm raiz exata. Então, eu vou ter 3 que multiplica 2, raiz quadrada de 6, menos 2 que multiplica 3, raiz quadrada de 6, mais 2 que multiplica 5, raiz quadrada de 6, mais 2, raiz quadrada de 6. Aqui o que é que eu observo? Também os números, né, iguais e de sinais contrários. A gente vai fazer aqui a operação 6, raiz quadrada de 6, menos 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6, mais 10, raiz quadrada de 6, mais 2, raiz quadrada de 6. Lembrando aqui que esses valores, né, vai dar 0. E o que sobrou eu faço a operação, né, raiz de 6 se repete, 10 mais 2, eu vou encontrar 12, raiz quadrada de 6. Resolvendo aqui o item C. Finalizando assim a questão, nós temos aí o item D, a raiz quadrada de 108, menos 2 raiz quadrada de 27, mais 3 raiz quadrada de 75, menos 4 raiz quadrada de 48. Uma das formas de você sanar essa questão é que você observa aqui que os números de dentro do radical, todos são divisíveis por 3. Basta você somar aqui. 1 mais 8 é 9, divide por 3. 2 mais 7 é 9, divisível por 3. 7 mais 5 é 12, divisível por 3. E 4 mais 8 é 12 também, divisível por 3. A gente vai dividir o que tem dentro do radical por 3. Você encontra isso aqui. Raiz quadrada de 36 vezes 3, menos 2, que multiplica
9 vezes 3, mais 3, que multiplica a raiz quadrada de 25 vezes 3, menos 4, que multiplica a raiz quadrada de 16 vezes 3. A gente separa aqui o radical para multiplicação, vai dar a raiz quadrada de 36, multiplica a raiz quadrada de 3, menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 9, vezes a raiz quadrada de 3, mais 3, que multiplica a raiz quadrada de 25, menos a raiz quadrada de 3, menos 4, que multiplica a raiz quadrada de 16, vezes a raiz quadrada de 3. A gente resolve aí os números que possuem a raiz quadrada exata. Aqui eu vou encontrar 6 raiz de 3, menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 9 a 3, raiz de 3, mais 3, que multiplica 5, raiz quadrada de 3, menos 4, vezes 4, raiz quadrada de 3. Aqui novamente a gente observa os valores que podem ser cortados, né, que a operação vai dar zero. Vou repetir aqui, 6 raiz quadrada de 3, menos 6 raiz quadrada de 3, mais 3 vezes 5, 15 raiz quadrada de 3, menos 4 vezes 4, 16 raiz quadrada de 3. Então, de cara, né, a gente cancela aqui, com essa operação dá zero, e eu subtraio aqui, ó, 15 menos 16, que vai dar menos 1. Então, a resposta vai ser menos a raiz quadrada de 3. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e bons estudos!